A igreja que queremos ser. O que é igreja? Igreja é um prédio? É uma organização? É um lugar? O que é a igreja? A Bíblia diz que a igreja são as pessoas. Pessoas de carne e osso, imperfeitas, limitadas, como eu e você. Estas pessoas são a igreja. Que igreja nós somos? Que igreja nós fomos? Que igreja queremos ser hoje? Que igreja queremos ser amanhã? A igreja existe há 2000 anos. Ela sempre foi do mesmo jeito? Ela sempre aconteceu da mesma forma? Ela sempre se desenvolveu com a mesma essência? Que igreja nós queremos ser? Uma igreja que ama, que abraça, que perdoa, que adora, que louva, que ora, que ensina, que aprende, segundo a vontade de Deus. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o centro da igreja. Jesus é a base da igreja. Jesus é o modelo onde a igreja se inspira, copia, imita e adora. Jesus é a razão de ser da igreja, porque dele, por meio dele e para ele existe a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Foi assim que ele prometeu, e é assim que ele tem feito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Arte, tecnologia a serviço do reino de Deus. A igreja que queremos ser. Porque somos santuário do Deus vivo. Cantando a redenção, o teu fogo queima em nós, o teu fogo queima em nós. Nada nos para, correremos a levar. O teu fogo queima em nós, o teu fogo queima em nós. Libertos somos, a geração livre que canta a tua graça. Em ti encontramos direção pra vida. Tu é a glória, e há um fogo em nós a queimar por ti, que nunca se apagará. Fomos libertos, tu é a glória. Oh, 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 oh. Fomos comprados, vivemos para ti. A paixão não morrerá, a paixão não morrerá. E nada nos para, correremos a levar. A paixão não morrerá, a paixão não morrerá. Libertos somos, a geração livre que canta a tua graça. Em ti encontramos direção pra vida. Tu é a glória, e há um fogo em nós a queimar por ti, e nunca se apagará. Fomos libertos, tu é a glória. Oh, 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 oh.
venceu e nele temos vida, vida. Ir para o mundo proclamar e para todos levaremos vida, vida, a tua vida. Libertos somos a geração livre que canta a tua graça. Em ti encontramos direção pra vida. Tu é a glória. Libertos somos a geração livre que canta a tua graça. Em ti encontramos direção pra vida. Tu é a glória. Há um fogo em nós a queimar por ti, que nunca se apagará. Somos libertos, tu é a glória. Oh, oh, oh. A graça e a paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia de celebração. Celebração pelo aniversário da nossa igreja, aniversário da Igreja Presbiteriana do Retiro. Se nós olharmos para trás, quantas bênçãos nós temos para contar. Quanto que o Senhor tem nos sustentado. Ontem nós tivemos um culto abençoado e hoje estamos aqui novamente para celebrar, para agradecer. É um culto de festa. Então aí da sua casa, faça o melhor culto de adoração ao nosso Deus. E para começar essa celebração, para continuar, quero te convidar a uma meditação. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 diz: Davi, porém, disse aos filisteus: Vocês vêm contra mim com espada, com lança e escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. A meditação que eu quero trazer nesse início de celebração, nesse nosso segundo dia, é que esteja preparado para quando o gigante vier. A gente realmente não sabe que momento que o gigante, que os problemas vão aparecer. Por isso esse tema, se fortaleça para um novo tempo. E quando esse novo tempo vai chegar? Todos conhecem a história de Davi e Golias. Todos sabem do exército filisteu, esse gigante que afrontou todo o exército de Israel. E se ele vencesse aquela batalha, todo o exército de Israel seria submisso, seria servo. E se ele perdesse, da mesma forma, o povo filisteu. O mais interessante é que Davi não foi para aquele campo de batalha para participar da guerra. Ele foi levar mantimentos aos seus irmãos. Mas quando ele chegou naquele cenário e viu que aquele povo estava amedrontado por causa daquele gigante, ali ele se posicionou. O novo de Davi era aquele momento, era participar e vencer aquela batalha. Mas ele estava fortalecido. Sabe por quê? Na batalha não é o lugar de se fortalecer, é o lugar de mostrar a sua força. Qual é o gigante que você tem temido? Quais são os problemas que tem te abatido? Quais são as situações que têm amedrontado você e as pessoas ao seu redor? Davi já tinha uma vida em que ele colocava diariamente os seus perigos, as suas ovelhas na mão do Senhor. Ele que enfrentava ursos e leões e por isso não temeu aquele gigante. Ele mesmo disse: o meu Deus que me guarda dos ursos e dos leões. O Deus de Davi que o guardava naquelas situações, o guardou também diante do filisteu. Por isso o seu Deus que tem te guardado em outras situações, te guardará também nesse novo tempo. Então se fortaleça em Cristo, para quando esse momento chegar, quando o gigante vier, você já está com a sua fé fortalecida no Senhor, assim como foi com Davi. Ele já estava fortalecido e ali ele só enfrentou mais um inimigo
no nome do Senhor. É normal que as pessoas nesse período estejam amedrontadas, estejam assustadas, estejam sem esperanças, mas você, meu querido, você que conhece a força do seu Deus, você que conhece o Senhor que você serve, você que conhece o Deus que matou ursos e leões na sua vida, você não pode se abater. Você deve fazer como Davi e acreditar que é Deus que peleja as suas batalhas, que é Deus que luta as suas guerras. Então vamos orar nesse momento, fortalecendo a nossa fé nesse Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade. Que alegria estarmos aqui num segundo dia de celebração, Deus. Como temos a agradecer a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado esperança, consolo. Em Ti, Deus, nós temos todas as coisas. Pai, nesse momento a minha oração é para que o Senhor nos ajude a enxergar, a fortalecer a nossa fé, a entender que nós precisamos nos fortalecer para o momento em que a batalha vier. Nós não sabemos, ó Deus, quais problemas enfrentaremos pela frente, mas quando nós estamos fortalecidos no Senhor, o problema muda, mas a nossa fé permanece inabalável, Deus. Então ministra nos nossos corações, ó Deus, essa fé, essa esperança, ó Pai, essa vontade de Te buscar e de fazer diferença em um mundo que se encontra perdido, desanimado e desacreditado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Então, meu querido, nesse culto de celebração, adore ao nome do Senhor. Você que é da IPR, você que não é da nossa igreja, inclusive quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, a assistir outros conteúdos que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Compartilhe este culto e seja edificado pelo Senhor. Graça e paz, queridos, queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Para nós é um motivo de bastante alegria poder estar aqui adorando e exaltando ao Senhor juntamente com vocês. E eu queria convidar você a adorar ao Senhor conosco nessa noite, porque o objetivo de nós estarmos aqui é para adorar a esse Deus que continua fazendo tudo ao nosso favor. E você adore ao Senhor juntamente conosco, colocando a mão no teu coração, dizendo palavras de adoração a Ele, engrandecendo o nome dEle, porque Ele se faz presente aqui nesta noite, amém, aleluias. Nós te adoramos, ó Deus, nós te exaltamos, ó Deus. Se derrame a teus pés, ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno.
cessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Nós dizemos assim: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, toda a força e o poder somente a Ele, Jesus. Somente a esse Deus, somente a Ele toda a honra e toda a glória, porque mesmo que a morte um dia tentou vencê-lo, mas não foi capaz de detê-lo, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, e o nome dele está sobre todo nome, e não há nada que possa impedir o trabalhar de Deus em nossas vidas. E nós declaramos que Ele está vivo, declaramos que Ele está vivo. Oh, aleluia! Oh! Porque Ele vive, posso crer no ar. Você acredita nisso? Declare. Porque Ele vive e temor não há. Mas eu bem sei, eu sei o que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Eu posso crer no ar. Eu creio que Tu estás vivo, porque e não há outro além de Ti, ó Pai. Nós desejamos mais de Ti, Senhor.
porque somos falhos, somos necessitados da Tua presença. Faça, Senhor, algo novo em nossas vidas. Faça algo novo em nossas vidas, ó Pai, porque desejamos mais de Ti. Vem nos visitar nessa noite, Paizinho. Vem nos visitar nessa noite, Paizinho. Oh, aleluias. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Se você deseja, peça. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Peça isso pra Ele. Vem, vem, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Oh, Espírito vem, Espírito vem, Espírito. Peça algo novo. Oh, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Se você quer viver algo novo, faça. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Oh, deixa o Espírito. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Deixa o Espírito Santo queimar o teu coração. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero ouvir você, declare nessa noite, peça, vai! Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Peça, Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia.
desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, Espírito, Espírito. Vem como fogo que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluias. Nós te louvamos e te exaltamos porque não há outro além de ti. Nós queremos agradecer a nossa oportunidade. O desejo do nosso coração é que Deus abençoe a tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Paz, amados. Viemos aqui nesse momento aqui fazer a participação aqui junto com vocês, um testemunho desse ano tão difícil que foi para nós, né? Tá sendo tão difícil essa pandemia toda aí. Às vezes eu me peguei pensando como é difícil viver longe da igreja. Viver longe da igreja, longe dos cultos, onde a gente louvava o Senhor, participava de tudo. E hoje, difícil. E às vezes eu me pego pensando numa brasa fora do Brasil, para se manter acesa. Soprando, soprando, para exalar calor. E até quando vai ficar assim? Muitas vezes não é por falta de fé ou por falta de ser fraco ou forte, mas precisamos um dos outros. Precisamos da igreja, precisamos estar unidos, louvando o Senhor. Esse caminho é tão difícil. Lá no meu início aqui na igreja, quando eu aceitei Jesus, um irmão tocou no meu ombro e disse assim: quer transformar sua vida? Sim, quero, claro, vim aqui para isso. Então, confesse todos os seus pecados para o Senhor. Fala tudo, fala daqueles que você nem lembra mais, Ele vai te lembrar. E mude a maneira de ser, de viver, e não volte mais a pecar. E foi uma transformação gigante na minha vida. Nossa. E esse ano em especial, entendeu? Com essa pandemia toda, veio nos mostrar qual é a função da igreja nas nossas vidas. Qual é a grande presença que os irmãos têm na nossa vida. Nos abençoando, nos orando por nós, juntos nessa caminhada. E nesse mês final agora, uma bênção maravilhosa do Senhor, a qual a nossa nora teve um problema de saúde. Busquei a ajuda dos irmãos em oração, e pessoas que eu nunca vi falar, pessoas de outros lugares, grupos e grupos se ligando em oração, e foi uma resposta significativa do Senhor. Hoje ela está melhor, está se recuperando, já saiu do CTI. Eu creio que amanhã ou depois já está em casa já. Então, é tremendo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E a maneira que o Senhor usa as coisas para o nosso dia a dia. Eu queria falar só um pouquinho a respeito da importância da oração nas nossas vidas. E a respeito da doença da minha nora, a tia dela pediu lá de São Paulo, falou, pede à igreja que eles são cristãos para orar. Ela vai pedir oração, porque ela estava muito mal. Eu pedi oração na igreja e todos os grupos orando, pedi oração para o grupo de mulheres e pedi também a minhas amigas das outras igrejas. E no outro dia veio a notícia que ela melhorou assim, foi uma bênção muito grande. Então, irmãos, nós temos que estar sempre orando pelos outros mesmo. A oração tem muito poder, muito bom mesmo. Até nos meus momentos de pânico, por causa da pandemia, depois que eu orava, eu senti uma paz muito grande. Muito bom foi na nossa vida. Olá, tudo bom? Como todo mundo, no dia 16 de março, recebi a notícia de que
as escolas iriam fechar. E eu trabalho com merenda escolar. Trabalhava com merenda escolar. Então, eu achava que dali a um mês o problema já estaria solucionado, resolvido e voltaríamos à nossa rotina. Passou um mês, passou 2 e chega a notícia de que todas as merendeiras iriam ser dispensadas. Lógico que, a princípio, bateu aquele medo. Mas se tem uma coisa que eu sempre tive certeza, é que o meu sustento não vinha saber do meu trabalho. O meu saber sustento não vinha saber das minhas forças. Sempre veio do Senhor. Então eu comecei a orar, pedindo uma estratégia a Deus. E 2 dias depois, praticamente, surgiu um novo negócio, um novo empreendimento. O Cakes é Baeta, que para a glória e honra do Senhor está indo bem. Tenho recebido, bastante encomenda e tenho sido sustentada e fortalecida no Senhor. Gostaria, de deixar um salmo para a meditação dos irmãos, que é o Salmo 103, verso 1, que diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Vamos bendizer e glorificar o nome do Senhor. Quero saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu quero deixar com os irmãos 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, nós estamos atravessando momentos de bastante dificuldade, mas este é um momento de grande alegria para a nossa igreja, para os irmãos da IPR, e nós queremos saudar os irmãos, parabenizá-los por mais um ano de vida que nós estamos completando. Sabemos que Deus tem sido misericordioso para conosco, por isso nós glorificamos a Deus e sabemos o quanto Deus tem sido bondoso. Por isso, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos nos humilhar. E se o povo de Deus realmente se converter dos seus maus caminhos, com certeza o nosso Deus, como é um Deus de misericórdia, é um Deus bondoso, continuará abençoando a nossa igreja, as nossas vidas e faremos muitos anos de vida. Nós temos que ter a confiança no Senhor, conforme o salmista também, no Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. E nós sabemos que Deus ele está conosco, Deus tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nós queremos neste momento de agradecimento, pedir a Deus que o Senhor continue com a mão dele poderosa sobre nossas vidas, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. E que esta igreja continue crescendo para a honra e para a glória do nosso Deus. Nós vamos estar agora intercedendo pela sua vida, por toda a igreja e por aqueles que estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nesta tarde, Pai, para te agradecer as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue com a tua mão poderosa estendida sobre o teu povo, o Senhor continua ouvindo as nossas orações, as nossas súplicas, principalmente nesses momentos de pandemia, ó Deus, quando o teu povo muitas vezes se afasta da tua presença, quando o teu povo, uns se afastam, outros se aproximam mais, Pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas e nada acontece em nossas vidas se não for da tua permissão. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela nossa igreja, pelas nossas vidas, pela família presbiteriana, Pai. Continue com a tua mão poderosa estendida sobre as nossas vidas, nos abençoando, perdoando os nossos pecados e fazendo com que nós possamos cada dia mais glorificar e bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Nós te oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana do Retiro, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês.
Quero mandar um abraço carinhoso a essa igreja, ao reverendo Douglas, aos pastores da igreja e a todos vocês. Era para nós estarmos juntos há alguns dias, mas infelizmente, diante desse cenário que estamos vivendo, não foi possível. Contudo, ainda assim, estou honrado pelo convite enviado pelo reverendo Douglas para ministrar a palavra de Deus por meio desse novo formato que nós temos como dispor e avançar no anúncio do Evangelho. Então estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Pois bem, meus irmãos, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículos 21 a 24. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração que fala sobre esperança. E o tema é: ainda não acabou. Há esperança sem fim para a sua vida e para a minha vida. Então vamos ler o que diz a palavra de Deus? Lamentações, capítulo 3, versículo 21 até o versículo 24, diz o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Que Deus continue nos abençoando por meio da leitura da sua palavra. Meus queridos irmãos, o livro de Lamentações é um livro distinto no cânon bíblico. É um livro que ele tem uma estrutura um pouco diferente, uma forma de escrita, de composição bem diferente de muitos outros livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Esse livro foi escrito possivelmente entre o ano 586 a 575 a.C., num contexto contemporâneo à queda de Jerusalém, à destruição do templo, ou logo após isso. O texto pode contemplar esses dois momentos da história do povo de Deus. Ele está dentro de um contexto da queda de Jerusalém, em que o povo de Jerusalém, o povo de Judá, foi levado para o exílio babilônico e ali passou por 70 anos aproximadamente. Por isso, esse livro, como um segundo livro posterior ao livro do profeta Jeremias, ele está sob um contexto de lamentação, e esse é o tema dele. Ele vai girando em torno da destruição que acontecia em Jerusalém, das mortes, da destruição do templo, da muralha, das cidades, do abandono total daquelas cidades e do cativeiro babilônico. E por isso, ele pode ser conhecido como um choro em voz alta. E aí, dentro da estrutura do livro, nós temos 5 lamentos em forma de poesia, é um texto poético, mas também em forma de súplica, de oração que o profeta Jeremias realiza a Deus. Esse livro marcou a história do povo judeu, a ponto dele ser um livro que é lido pelo menos uma vez no ano pelos judeus em voz de choro. É um livro triste e até hoje os judeus lembram disso. O escritor, como nós já falamos, é o profeta Jeremias, conhecido, e a gente às vezes fala, né? Um profeta chorão. Ele escreve esse lamento porque ele é uma testemunha ocular dos acontecimentos em Jerusalém. Ele viu, ele profetizou o que aconteceria e ele viu acontecer. Por isso que ele chora, por isso que ele lamenta. E ele escreve, então, como, de fato, um lamento pelo que aconteceu, em um questionamento, como muitas vezes nós fazemos quando choramos, quando lamentamos uma situação. É um questionamento a Deus, o porquê disso, o que está acontecendo. E aqui, nesse breve livro, nós podemos perceber que é possível encontrar esperança, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de lamento. Eu quero tirar algumas lições para nós pensarmos sobre isso. A primeira delas é que nós podemos sentir
que a esperança acabou. O versículo 18, um pouquinho antes do texto que nós lemos, diz o seguinte: então eu disse, Jeremias está dizendo isso, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Essa é uma fala de Jeremias. E ele chega a uma conclusão seguinte: eu não tenho mais força. A minha esperança no Senhor se esvaiu, se acabou. Quantas vezes nós passamos pela mesma situação? Quantas vezes nós achamos que não há mais força para lutar? Essa, na verdade, é uma condição humana. A desesperança é uma condição humana. E Jeremias vai aprofundando esse conceito e esse sentimento, quando no versículo 19 ele diz: lembra-te da minha aflição, do meu andar errante. Olha, ele está aflito, ele está sem direção. Agora olha o versículo 20, a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Ou seja, a alma, os pensamentos, os sentimentos estão em condição de perturbação, de transtorno. É quando o coração está aflito, quando a mente está focada no problema, sem encontrar esperança. Essa é a realidade que nós temos do profeta Jeremias. Não diferente de muitos de hoje. Muita gente já se entregou, muita gente pode até ter perdido a fé, abandonado a fé, melhor dizendo, porque diz como Jeremias: a minha esperança no Senhor acabou. Eu orei e Deus não respondeu, eu pedi e não obtive resposta, eu fui fiel, supostamente, porque nós, na verdade, só somos fiéis porque Ele é fiel na nossa vida, mas muitas vezes nós falamos: Senhor, eu fiz, Senhor, eu falei, Senhor, eu orei, e a minha esperança acabou porque a resposta não veio. Muita gente está se entregando. Aliás, nesse próprio ano, nessa condição, muita gente está dizendo: o ano de 2020 acabou, não há mais nada que fazer, é um ano perdido. Muita gente está achando que os projetos para a sua vida, ministerial, pessoal, espiritual, familiar, não vão acontecer. Muita gente está com sonho frustrado. Eu quero dizer para você que, diferente de qualquer outra religião da história da humanidade, a fé cristã, ela nos traz a esperança. A esperança é algo que permanece até mesmo quando tudo está acabando. Paulo nos lembra disso em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Ou seja, no final de tudo, o amor prevalece, mas ancorado pela fé e pela esperança. Então eu quero te desafiar em nome de Jesus Cristo a manter a sua fé viva e manter a sua esperança ativa. Esperança não como um sentimento utópico, não como algo distante, como algo que você sente no coração, mas como um ato de fé, como algo que você crê, porque o nosso Deus é o Deus da esperança. Não desanime, Deus é o Deus que vai ressuscitar a esperança no seu coração, em nome de Jesus. Uma segunda lição que nós podemos tirar nesse texto é que para ter esperança, nós precisamos pensar sob a perspectiva de Deus. O texto bíblico que nós lemos do versículo 21, ele diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu tenho que trazer à mente, eu tenho que trazer ao coração, eu tenho que trazer ao pensamento, eu tenho que trazer à minha vida situações que podem me dar esperança, de ver a realidade mudar. E de fato, a nossa mente, como alguém já escreveu, a nossa mente é um campo de batalha. O sentimento que nós temos misturado com os pensamentos que temos, eles viram um campo de batalha. Muitas vezes nós não pensamos como deveríamos, muitas vezes nós perdemos a esperança porque o nosso pensamento antecipa uma situação que ainda não aconteceu e nos leva para baixo, nos leva à desesperança. Então, para a gente começar a ter esperança na vida, para a gente renovar a esperança no Senhor, nós precisamos ajustar a nossa mente, nós precisamos ajustar o nosso coração. Às vezes, no Antigo Testamento, principalmente, mente e coração são sinônimos, está querendo dizer sobre os sentimentos, sobre a forma de lidar com os sentimentos internos. Olha,
1 Coríntios 2,16, Paulo vai nos dizer o seguinte: nós temos a mente de Cristo. Se você pensar com a sua mente, você vai pensar para baixo, você vai pensar por pior. Mas se você passar a pensar com a mente de Cristo, com o plano que Cristo tem para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, você vai pensar diferente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que Paulo está nos ensinando é o seguinte: eu tenho que pensar em coisas que são virtuosas, eu tenho que pensar em coisas que são verdadeiras, eu não tenho que supor problemas, antecipar, ter ansiedade que domina e antecipa a situação que ainda não aconteceu. Eu não tenho que pensar em coisas que não são honestas, que não são justas, que não são puras. Eu tenho que pensar no que é amável, naquilo que tem boa fama. Eu tenho que mudar o meu pensamento, eu tenho que substituir as coisas ruins que muitas vezes vêm sobre a minha mente e que estão distantes da palavra de Deus, distantes do evangelho, distantes do plano de Deus para a minha vida. Eu preciso pensar naquilo que Deus quer que eu pense. Por isso, Paulo também vai dizer aos Colossenses no capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pensa lá, olha para lá, olha para o autor e consumador da sua fé. Ah, meus irmãos, a verdade é que a perspectiva de Deus, para quem está em lamento, para quem está em desespero, para quem está em desesperança, é de resgatar na memória aquilo que pode me trazer esperança. Então eu quero falar para você o seguinte: lembre-se, traga à sua memória aquilo que Deus é. Olha, existem várias formas de descrever o Senhor, ainda que nós seres humanos tenhamos limitações para compreendê-lo perfeitamente, mas a verdade, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é o Salvador, Ele é o Amoroso, Ele tem todo o poder nas suas mãos, Ele é imutável, Ele é soberano, Ele tem o controle da minha vida e da sua vida. Então, considerando a nossa limitação, a nossa miséria, quando eu penso em quem é Deus, eterno, imutável e poderoso, a minha perspectiva muda, porque eu posso não ter boa esperança, mas o meu Deus, que tem a minha vida nas suas mãos, tem o plano perfeito para a minha vida e para a sua vida. Então, traga à sua memória quem Deus é, traga à sua memória o que Ele já fez. Eu tenho certeza que você pode testemunhar de algo que Deus já fez. Um milagre, uma cura, uma esperança que brotou no seu coração, uma mudança de cenário, uma mudança de vida. Quantos de nós tivemos a nossa vida transformadas por Cristo? Nós somos testemunhas vivas do que o Senhor faz. Então lembre-se do que Ele já fez por você. Lembre-se do que Ele fez na cruz do Calvário por você há 2000 anos. Lembre-se do que Ele já fez na sua história, do que Ele já mudou na sua caminhada. Lembre-se, e isso vai lhe trazer esperança, porque o mesmo Deus que já mudou a sua vida no passado, Ele continua vivo e continua mudando a sua vida até hoje. Lembre-se das promessas que Deus tem para a igreja dele no geral, para a igreja local, para a sua igreja. Lembre-se das promessas de que nós, como igreja do Senhor Jesus, somos mais do que vencedores. Lembre-se da promessa que no último dia nós estaremos com Ele e subiremos com Ele nos ares e habitaremos eternamente com Ele. Lembre-se das promessas de Deus para a igreja e lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Quantas vezes nós lemos a Bíblia e aquele texto salta aos nossos olhos, é uma mensagem para nós, parece que aquele texto foi escrito para nós, naquele momento exato. Sabe por quê? Porque Deus fala conosco na leitura da palavra dele, Deus fala conosco por meio de um louvor, de uma música, Deus fala conosco por meio de uma pregação, Deus fala conosco por meio de alguém que chega e dá uma palavra a nós, dá um conselho. Deus fala conosco. Então lembre-se de
porque as promessas do Senhor, elas continuam valendo para a sua vida. Quando nós trazemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, a esperança deixa de ser, mais uma vez, eu repito, um sentimento utópico para ser um ato prático. A esperança deixa de ser um sentimento para ser uma ação, para ser um ato de fé. Então lembre-se de quem Deus é. Lembre-se e tenha a sua mente sob a perspectiva de Deus. Em terceiro lugar, tenha esperança por causa das misericórdias de Deus que são eternas. É isso que nós lemos no versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Agora olha o que ele diz. Porque as suas misericórdias não têm fim. Misericórdia é uma virtude que nos leva a se compadecer de alguém, de uma outra pessoa. Nós olhamos uma situação de vulnerabilidade, de sofrimento e o nosso coração dói, o nosso coração se compadece. E o que a Bíblia está me dizendo aqui é que Deus tem uma misericórdia, Ele tem um olhar para nós de compaixão, de olhar o nosso sofrimento, entender a nossa realidade e se compadecer e agir em favor disso. E nessa situação, Jesus é o paradigma. Jesus é o modelo perfeito, é o modelo ideal, a ponto de Hebreus capítulo 4, versículo 15, trazer uma mensagem para nós maravilhosa, mostrando quem é Jesus, o nosso sumo sacerdote. E o texto bíblico diz o seguinte, Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz exatamente o seguinte, vou ler o 14, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Jesus é o sumo sacerdote que foi ao Pai e a gente tem que manter firme a nossa confissão. Por quê? Versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Eu aprendo então que Jesus, ele se compadece porque ele conhece o que é sofrer. Ele sabe o que é padecer. Então Jesus, ele não tem misericórdia. Ele é a misericórdia de Deus encarnada em pessoa. E aqui o texto diz, essa misericórdia não tem fim, é claro, ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele não tem fim, por isso as misericórdias do Senhor não acabam. Que esperança maravilhosa, que bênção grandiosa. O texto bíblico do Salmo 25, versículo 6 diz, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades. E aí olha o que o salmista diz, que são desde a eternidade, desde antes de todas as coisas existirem, a misericórdia do Senhor já existia. O Salmo 103, 17 diz, a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade, não tem fim, não tem começo, e essa misericórdia é sobre aqueles que o temem. Se você teme ao Senhor, lembre-se, a misericórdia dele está sobre a sua vida. O que Jeremias está dizendo é que ela não tem fim, ou seja, elas duram para sempre, elas são infinitas. O Salmo 100, verso 5 diz isso, o Salmo 136, o verso 1 diz exatamente a mesma coisa. É uma misericórdia que dura, permanece, está de pé para sempre, nada pode derrubar a misericórdia do Senhor, e elas alcançam todas as gerações. O Salmo 136, verso 1 diz, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Lucas 1,50 vai dizer, a sua misericórdia vai de geração em geração. A misericórdia do Senhor está sobre os meus pais, está sobre mim, está sobre os meus filhos, está sobre a sua casa, está sobre a sua herança, está sobre os seus filhos. O Senhor tem misericórdia de nós e nós aprendemos que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Versículo 23. Hoje pela manhã
a misericórdia do Senhor se renovou. Amanhã a misericórdia do Senhor vai se renovar. O mês que vem, 2021, a cada dia a misericórdia do Senhor se renova, porque ela não tem prazo de validade, ela não se esgota como um recurso natural qualquer ou como um material qualquer. As misericórdias do Senhor são eternas. Glória a Deus por isso. E glória a Deus porque essa misericórdia dele não depende de mim, porque se dependesse de mim, do meu pecado, das minhas limitações, da minha forma de ver a vida, se dependesse de mim, essas misericórdias se esgotariam. Mas as misericórdias dependem do Senhor. Tem uma música que eu gosto muito, de um hinário, que tem a seguinte estrofe, ele diz assim: Ele, Deus, né? Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Entra no coro que diz: meus pecados levou, na cruz onde morreu, o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. As misericórdias do Senhor apontam para uma iniciativa dele e evidencia essa paciência eterna, como diz essa música, essa paciência e amor divinal. A misericórdia do Senhor se manifesta assim sobre a nossa vida. Por isso Jeremias chega a uma conclusão depois de dizer tudo isso. Há um ponto ali, ele diz então: grande é a tua fidelidade. Então é por causa da fidelidade de Deus que nós recebemos essa misericórdia. É por causa do plano de Deus. Jeremias está aqui compreendendo a extensão, a amplitude da misericórdia de Deus. E ele faz uma pausa para expressar isso, com admiração, com espanto, porque não é algo comum, não é algo humano, é algo que vem de Deus, para mim e para você. Graças a Deus, porque as misericórdias do Senhor não têm fim e hoje ela se renovou sobre a sua vida. Em quarto lugar, tem esperança, porque as misericórdias do Senhor fizeram com que você se tornasse livre da pior situação da vida. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia do Covid-19 e a verdade é que o Covid é, sim, um grande problema para a humanidade. É um grande problema para o nosso país. Mas a situação da pandemia, ela não é definitiva. Logo, e a gente tem visto isso, logo se descobrirá a vacina. Ou já se descobriu, logo se estará produzindo. E isso será solucionado. Então eu quero dizer para você que a pandemia Covid-19 não é o pior problema da sua vida. Ou qualquer que seja o seu problema, crise financeira, um desemprego, uma crise no relacionamento, um problema familiar, esse não é o pior problema. Como quarta lição nesse texto, eu aprendo que as misericórdias do Senhor, elas nos livraram da pior pandemia que pode existir. E o versículo 22 diz exatamente isso, diz: olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A verdade é que existe uma pandemia que pode consumir a sua vida, a sua existência. Vamos lembrar aqui dos aspectos técnicos do termo, né? Pandemia, o que é? Pandemia é uma endemia. E o que é uma endemia? É uma doença que rapidamente se espalha na sociedade, no mundo, né? Endemia é algo local, pandemia é algo que tem grande extensão geográfica. Então por isso que o Covid-19 não é uma endemia, ele não ficou na China, ele não está apenas no Brasil, numa cidade, ele se espalhou pelo mundo, por isso é uma doença que se espalhou de forma generalizada. Agora, eu quero repetir algo. O Covid não é nada diante da pior pandemia da história. E sabe qual é o nome? Pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos ajuda a entender um pouco melhor o que eu estou querendo afirmar a você. Porque aqui, Paulo vai dizer o seguinte:
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Tem uma pandemia pior do que o Covid-19, que toda a humanidade está acometida dela. Todos pecaram e toda a humanidade sofre essa realidade. Esse é o grande problema da vida. Essa é a grande realidade que muitas pessoas não conseguem perceber. O problema maior é o pecado. Aliás, o próprio Covid é fruto, é consequência do pecado, da falta de humanização nas pessoas. Toda doença que surge, ela tem sua origem lá na queda, porque ali houve uma desarmonia entre o plano de Deus para um plano perfeito de Deus para o ser humano, por causa do pecado. O pecado corrompe a vida, afeta a vida, e é isso que o pecado faz. Mas nós já temos um antídoto, e esse antídoto já foi oferecido na cruz há 2000 anos. É por isso que Jeremias, não como nós que olhamos para trás para o que foi feito na cruz, mas Jeremias olhando para frente como algo de esperança, ele nos diz que a misericórdia do Senhor, que não é só do Novo Testamento, é também bem presente no Antigo Testamento. A misericórdia do Senhor é a causa de eu e você não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor anulam a nossa sentença de castigo. É isso que Paulo nos diz em Colossenses 2, 13 a 14. Ele diz o seguinte, que nós estávamos mortos nos nossos pecados, a pandemia do pecado tinha nos afetado. Agora ele nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados e cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Foi rasgado, foi abolido. O antídoto resolveu o problema. Isso aconteceu na cruz do Calvário. Por isso, as misericórdias do Senhor são a expressão exata do que é uma compaixão, do que é graça. Isaías, capítulo 30, versículo 18 diz: por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías também vai dizer: porque no meu furor eu o castiguei, mas na minha graça eu tive compaixão de você. Ou seja, o pecado é uma condenação, o pecado traz castigo sobre nós, mas graças a Deus que em Cristo Jesus essa realidade mudou, a esperança de Cristo veio sobre nós, e porque nós temos um Redentor, glória a Deus por isso. Isaías também vai dizer: num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Cristo, aquele que nos resgatou, que nos redimiu, ele é o nosso Redentor. E na cruz do Calvário, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O nosso Redentor expressou misericórdia até o momento final. E agora, a salvação não ficou limitada lá no passado na cruz, ela não se limita aqui a hoje, mas ela se estende numa perspectiva do já e ainda não. Aconteceu na cruz, está acontecendo hoje, mas vai se completar no tempo final. Nós entendemos, segundo Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 8, mas Deus, olha que texto lindo, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, rico em misericórdia e com grande amor nos ama, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Está quase que repetindo o que Isaías tinha dito: pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em misericórdia para conosco, em Cristo Jesus. Pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês,
é dom de Deus. A misericórdia nos leva para a eternidade. A misericórdia conduz a nossa vida. A sua vida está nas mãos do Senhor. Descansa e confia nele. E eu quero terminar lembrando do último aspecto que está no versículo 24. Tenha esperança, porque Ele, o nosso Deus, é a nossa porção suficiente. O texto diz: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma: portanto esperarei nele. A verdade é, meus irmãos, que o pecado oferece, ou melhor dizendo, promete uma alegria que ele não consegue cumprir. Ele promete algo que ele não pode dar. As pessoas são infelizes porque elas estão em busca de algo no mundo, na sexualidade, no entretenimento, no dinheiro, no poder. Elas buscam felicidade num lugar onde não existe felicidade, onde há apenas uma ilusão. Elas buscam a felicidade, a alegria em um lugar que está fora do Senhor. Eu estou aprendendo aqui com Jeremias é que a minha realidade, a minha existência, a minha porção é o Senhor e eu tenho que esperar nele. Porção aqui no hebraico é shelik, que quer dizer parte, possessão, parcela e herança. Sabe o que eu entendo, olhando para outros textos bíblicos que dizem que o Senhor é a nossa porção? É que aquilo, uma porção quer dizer ali no texto hebraico, é aquilo que é suficientemente dado por Deus. Ou seja, uma porção é uma parte que é dada por Deus. É isso que a Bíblia nos diz sobre a porção que vem do Senhor. Mas agora aqui Jeremias não está dizendo que a porção é uma coisa, é algo fora. Não, ele está dizendo o seguinte: a minha porção é o Senhor. Então, a minha porção não é uma coisa, não é algo dado, a minha porção é o próprio Senhor. Gosto muito da tradução NTLH aqui, que ela diz o seguinte: Deus é tudo que eu tenho, por isso eu confio nele. Deus é tudo que nós temos. Nós não recebemos nada se do céu não nos for dado. Nós só temos o Senhor, Ele nos basta, Ele é tudo na vida. Ele é suficiente, pode perder, pode a morte assolar, pode a enfermidade chegar, pode o problema chegar à nossa porta, mas Deus é suficiente, Ele é o nosso contentamento, Ele basta, Ele e nada mais, Ele é a nossa recompensa, é Ele que satisfaz a minha alma, Ele é a vida agora, Ele é a eternidade, Ele é o sentido da existência, Ele é o sentido de todas as coisas, Ele é a nossa plena satisfação, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa porção perfeita, por isso esperarei nele. Eu quero te convidar a fazer uma entrega sem reservas ao Senhor hoje, a fazer uma entrega porque na cruz a misericórdia de Deus se manifestou perfeita para a sua vida. Que nós possamos amar a cruz, amar a mensagem da cruz, amar a obra da cruz, porque é ela que dá sentido na nossa vida. E é a partir dessa realidade, da misericórdia manifesta, que nós podemos resgatar a esperança de Deus em nossa vida. Faça uma entrega da sua alma, uma entrega dos seus pensamentos, uma entrega da sua ação, uma entrega das suas preocupações, uma entrega do seu futuro hoje ao Senhor, porque quem confia nele vai perseverar, quem confia nele tem a vida eterna. Quem confia em Deus tem a porção completa. Quem confia em Deus esvazia de si mesmo e passa a olhar para Ele, que é a porção suficiente. Então confia no Senhor. Vamos orar para que Deus possa direcionar a minha vida e a sua vida. Pai, eu quero orar agora por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que está assistindo esta mensagem, esta pregação. Eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida deles. Eu quero pedir que essa esperança tão grandiosa se manifeste na vida deles. Eu quero pedir que a misericórdia que não tem fim seja derramada sobre a vida de cada pessoa. Deus, apaga
a cada transgressão, a cada pecado. Senhor, escreve uma nova história por causa da tua misericórdia, por causa do teu grande amor. Faz algo novo, traga esperança à mente, ao coração, traga esperança ao ato, à vida, à vivência. Traga, Senhor, uma nova história na vida desta pessoa e desta família, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida de forma especial. Viva em esperança, porque esse é o melhor caminho que nós temos. Olhando para Jesus, nós estaremos com a esperança sempre vívida dentro do nosso coração. Que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. A Bíblia nos diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que privilégio tão grande nós tivemos agora em poder ouvir essa palavra. E se essa palavra fez arder no seu coração e você quer entregar sua vida nas mãos de Cristo, entre em contato conosco através do telefone que está aparecendo na sua tela. Será um prazer para nós da IPR auxiliar você no início dessa caminhada. Gostaria de orar por você e por sua vida. Querido Deus, gratos somos, ó Pai, por essas pessoas que ouviram a Tua palavra e fez arder em seu coração a vontade de Te servir, a vontade de Te adorar, Pai. Seja com elas nesse momento, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Mais uma vez recebemos muito do nosso Deus com tudo o que Ele nos falou ao longo desse dia, através da vida do pastor Carlito Paz, no programa Esperança hoje, na Rádio 88, e agora com o reverendo Acide Jerônimo. Mas ainda temos muito mais para receber amanhã. Só que amanhã nós temos algo mais que especial. Amanhã serão 2 celebrações. Às 17 horas, uma celebração toda especial para os maiores de 60 anos, a nossa celebração Master. Então você, nessa faixa etária que ainda não fez a sua inscrição, é hora de fazê-la, tá bom? Não perca tempo. E às 19 horas nós vamos estar aqui, juntos mais uma vez, celebrando ao Senhor por mais esse aniversário da IPR. Vamos ter sim a celebração presencial e, claro, também faremos uma live desse culto. Como a gente sempre pergunta, você foi abençoado hoje? Com certeza. Só nos resta então despedir com a bênção. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja por onde quer que você andar, que o Espírito dele te guie, que o Espírito dele te direcione, que o amor dele te envolva, que você tenha uma ótima noite de descanso e nos vemos amanhã no nosso aniversário da IPR. Que Deus te abençoe. A igreja que queremos ser. O que é igreja? Igreja é um prédio? É uma organização? É um lugar? O que é a igreja? A Bíblia diz que a igreja são as pessoas. Pessoas de carne e osso, imperfeitas, limitadas, como eu e você. Estas pessoas são a igreja. Que igreja nós somos? Que igreja nós fomos? Que igreja queremos ser hoje? Que igreja queremos ser amanhã? A igreja existe há 2000 anos. Ela sempre foi do mesmo jeito? Ela sempre aconteceu da mesma forma? Ela sempre se desenvolveu com a mesma essência? Que igreja nós queremos ser? Uma igreja que ama, que abraça, que perdoa, que adora, que louva, que ora, que ensina, que aprende, segundo a vontade de Deus. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o centro da igreja. Jesus é a base da igreja. Jesus é o modelo onde a igreja se inspira, copia, imita e adora. Jesus é a razão de ser da igreja, porque dele, por meio dele e para ele existe a igreja.
Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Foi assim que ele prometeu, e é assim que ele tem feito. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Arte, tecnologia a serviço do reino de Deus. A igreja que queremos ser. Porque somos santuário do Deus vivo.